Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 9 de novembro, a Igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão. Bom, sobre a Basílica do Latrão é importante dizer que essa é a Basílica, a verdadeira Catedral de Roma, não é? E o que significa a Catedral? É a igreja de onde o seu bispo ensina da cátedra. A cátedra é a cadeira do ensinamento do mestre, né? Então essa é a verdadeira catedral. Foi a primeira catedral, a primeira construída em Roma entre os anos 314 a 335 por Constantino, e teve no tempo do Papa Silvestre essa construção aconteceu. Então, celebrar este dia importante é celebrar a comunhão com Pedro, a comunhão com as igrejas, não é? A fidelidade ao ensinamento recebido diretamente dos apóstolos. Celebrar esta festa, celebrar este dia da dedicação, é celebrar o valor também do templo, que no Evangelho de hoje será purificado por Cristo. A Basílica do Latrão, é a mãe e cabeça de todas as igrejas. O Evangelho para hoje é João, capítulo 2, versículos de 3 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os discípulos, os judeus, perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia importante da dedicação da Basílica do Latrão, Jesus aparece no templo, purificando o templo. Por que é preciso purificar o templo? Assim como é preciso purificar todas as coisas, para que não percam a sua identidade e para que, fiéis à sua identidade, cumpram a sua missão. O templo é lugar do encontro com Deus, o lugar do encontro com o mistério, o lugar do encontro com o infinito. Mas nesse caso, Jesus entrou e o templo estava tomado de vendedores e havia muito comércio, que era comum na época, inclusive cambistas, porque havia trocas de moedas. A moeda que valia no templo não era a moeda que circulava na rua, deveria ser uma moeda especial. Então havia cambistas ali também, animais que eram vendidos para o sacrifício no templo, como pombas, não é? Diz o texto aqui, não é? Animais de vários animais, bois, ovelhas, tudo isso, né? Então havia todo esse comércio no templo. E o templo tinha perdido um pouco a originalidade da essência da sua missão. Muitas vezes na nossa vida pode acontecer isso, que a gente considere aquilo que é central como se fosse periférico ou secundário. E o que é secundário, colocar no centro. Por isso é preciso continuamente purificar as estruturas da igreja, não como prédio, mas purificar a estrutura da igreja como
instituição, não é? divina e humana. Então é preciso purificar as instituições de um modo geral, purificar também a nossa vida, imaginar a nossa missão no mundo, né? Para que nós não nos percamos no mundo. Então o Evangelho de hoje vai nesta direção, de que o templo cumpra o seu papel, que é de elevar as pessoas ao alto e de fazer as pessoas encontrarem com Deus. Quando o templo se torna comércio, quando a religião se torna comércio, ela perde o seu essencial. Mas não só quando se torna comércio, quando ela se torna também só um centro de programação neurolinguística ou se torna outra coisa qualquer, ela perde a sua essencialidade e ela deixa de cumprir a sua missão. Então hoje, qual é a mensagem do Evangelho? Jesus entra no templo para purificar o templo, para devolver ao templo o seu papel e a sua missão, o seu lugar. E claro que a igreja é muito mais do que o templo, porque a igreja é o povo de Deus. O apóstolo Paulo diz: vós sois pedras vivas. Qualquer construção feita com tijolos é diferente da construção do edifício das pedras vivas, porque os tijolos eles são iguaizinhos, né? E a igreja é construída com pedras vivas, que somos nós, além de sermos pedras, que uma pedra tem um formato diferente da outra, são vivas, quer dizer, dinâmicas. Então a igreja obedece a uma outra dinâmica, né? Uma dinâmica que é própria da ação do Espírito Santo. E nós somos esta igreja viva. Guardar no coração essa palavra, esse convite de Jesus a purificar o templo, a purificar as instituições, a repensar muitas coisas sobre o nosso modo de ver a religião, de viver a religião, para que, de fato, as coisas possam cumprir o seu papel. Jesus é questionado, diz o texto, pelos judeus, né? E por que o Senhor está fazendo isso aqui, né? Já existe um costume estabelecido desta venda aqui dentro, tudo isso já está previamente combinado. De onde vem essa nova lógica? De onde o Senhor traz essa nova lógica, não é? Interessante como Jesus questiona as lógicas pré-estabelecidas como sendo verdadeiras, como sendo únicas. Jesus diz: não, essa não é a única lógica e essa lógica não é a lógica correta. Tirar isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. A palavra comércio vem do latim mercis, que significa mercadoria, né? Então não façam da casa do meu pai um lugar onde as coisas são vendidas, trocadas, onde elas têm valor financeiro como mercadorias, porque na casa do meu pai os critérios e a lógica de vida são outros. Não são estes que vocês estão estabelecendo aí. Ele é questionado, existe inclusive um conflito, um embate, não é? E diz o texto que Jesus está falando do seu corpo também, que ressuscitará no terceiro dia, não é? Que é templo do Espírito Santo também. E, enfim, não é? É uma pregação muito interessante e muito atual para todos nós. Possamos, neste dia de hoje, concluir a reflexão com essas palavras do final do texto, né? Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele, né? Muitas coisas que Jesus disse e fez foram ficando claras somente com o passar do tempo. Trata-se de Deus falando aos homens, tentando, na linguagem humana, ser o mais claro possível, mas nem sempre foi compreendido, porque é um diálogo entre Deus, aquilo que a teologia chama totalmente outro, com as criaturas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e vos preserve de todos os males hoje e sempre. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia.